Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, e o programa de hoje vai falar sobre teologia para leigos, um tema muito importante. Muitas pessoas perguntam se existem cursos de teologia para leigos, como estudar teologia para leigos, e hoje a gente está recebendo aqui o padre João Paulo Dantas, que está organizando esse curso para leigos. Na verdade, ele já vem organizando há muitos anos, e hoje ele vai falar como ele está planejando para esse ano esse curso para leigos. Boa noite, padre João Paulo, seja bem-vindo à Janela Aberta. Caríssimo Diácono Theo, muito obrigado pelo convite, e o tema realmente é apaixonante. Na verdade, o senhor já gosta de teologia, né? Doutor em teologia. Há quanto tempo o senhor está organizando esse curso para leigos, padre João Paulo? Bom, é uma experiência muito bonita da teologia. Eu recordo que quando eu comecei a estudar teologia, em 2001, eu saí do Brasil, fui para Lugano, na Suíça, estudar teologia. E numa das primeiras aulas de introdução à teologia, um professor italiano de Milão, muito tomista, chamado Enos Biffi, já ganhou vários prêmios, grandes publicações, ele falava durante a aula do que era a teologia para Santo Tomás de Aquino. E ele dizia, para Santo Tomás de Aquino, a teologia é um verdadeiro caminho de encontro com Deus. É uma estrada na qual aquele que é chamado vai encontrando Deus, vai descobrindo Deus, vai se apaixonando por Deus, vai no coração dele crescendo o amor por Deus, e a sua inteligência, ao estudar, vai captando, vai se abrindo para a verdade que nós encontramos na sua plenitude em Deus. Então é uma via apaixonante, né? E daquela aula em diante, eu senti no meu coração que seria esta também a minha estrada. Como ainda era seminarista, queria ser padre, eu sabia que Deus me chamava a ser padre, mas como padre e teólogo, eu vou percorrendo esse caminho até hoje. Já são 21 anos neste caminho. Eu posso lhe dizer, posso dizer aos telespectadores que é um caminho onde eu me sinto cada vez mais apaixonado por Deus, pela sua palavra, pela sua verdade. E quando a gente ama muito alguém ou alguma realidade, a gente quer partilhar isso com os nossos irmãos. Verdade. Então, o desejo que há no meu coração com essa iniciativa é justamente partilhar esse amor Para as outras pessoas. É que às vezes, no mundo, talvez quem não estude muito teologia ou não conheça, pensa, mas teologia é estudo para padres, diáconos, para as pessoas assim que vão, freiras no máximo, que gostam de estudar. Por que o leigo vai estudar teologia? Interessa esse estudo de teologia para leigos? Que o senhor falasse um pouco para nós sobre isso. Os leigos se preocupam em estudar teologia? Há muita procura? É importante estudar teologia? Nós sabemos que nem sempre, no mundo que a gente vive, com as necessidades que nós temos, com as exigências sociais que se apresentam, nem sempre a gente consegue fazer tudo o que gostaria, nem sempre a gente consegue estudar tudo o que gostaria também, né? Mas eu diria que a teologia, ela não é uma exclusividade nem de sacerdotes, nem de religiosos, porque a teologia ela está ligada à fé e ao amor a Deus. Todos os batizados creem em Deus. Todos os batizados são chamados a viver e a crescer no amor a Deus. Então a teologia se apresenta como um elemento que propicia esse crescimento da nossa fé e do nosso amor a Deus, nos ajudando a viver de um modo mais profundo a nossa vocação e a, digamos assim, dar as razões da nossa fé para o mundo que muitas vezes não crê, que é cético, que tem questões sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a necessidade da igreja, sobre os sacramentos ou sobre a nossa esperança de um porvir eterno.
né? Então, a nossa experiência com a teologia, ela nasce, na verdade, da nossa fé e do nosso amor a Deus. Esse Deus que nos criou, esse Deus que nos redimiu, esse Deus se revelou, e a teologia ela nasce desse movimento do homem diante da revelação, do homem que é chamado a aderir à revelação, onde Deus revela as verdades acerca dele mesmo, acerca, por exemplo, da sua vida divina, um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, um Deus que é comunhão de amor, um Deus que é misericórdia e por isso perdoa o homem que ele criou santo, mas que pecou e que se endereçou por caminhos diferentes daquele da vontade de Deus. Um Deus que envia o seu Filho para nos salvar, um Deus que funda a igreja para que esse povo redimido por Cristo possa percorrer o caminho da salvação. Então nós vamos acolhendo essa verdade vai solicitando o nosso intelecto, nós vamos refletindo sobre essa verdade e vamos vendo toda a riqueza dos projetos divinos. Nós vamos aprendendo humildemente a entender um pouquinho o jeito de pensar de Deus, o jeito com o qual Deus age na história, o jeito com que Deus deseja que nós correspondamos ao seu chamado de amor. Então é um caminho fascinante, onde a gente nunca chega no final, na verdade. Claro. A gente pode dizer que a meta do teólogo é ver a Deus. E a gente vai ver a Deus plenamente no céu. Claro. Aqui na terra a gente vai buscando o rosto dele. É um projeto de estudo, né? É um caminho, onde a gente vai buscando o conhecimento, não só entendamos por orgulho, não. O orgulho é um dos inimigos da teologia. Tem dois inimigos da teologia, né? Eu sempre digo. Um é o orgulho, é a gente começar a estudar só para saber mais. Na verdade, e a gente sabe que a Sagrada Escritura nos diz que Deus resiste aos soberbos. Quando Deus vê alguém que quer estudar teologia só por soberba, muitas vezes Deus acaba escondendo o seu rosto daquele que está estudando apenas para si mesmo. Agora, quando ele vê uma pessoa que humildemente, querendo crescer na fé, querendo crescer no amor, quer conhecer melhor a verdade revelada, essa humildade atrai a graça de Deus, e essa graça de Deus é muito necessária para o estudo teológico. Porque, ao contrário das outras ciências, que eu posso contar apenas com a minha natureza, a teologia eu preciso da graça de Deus. É uma ciência onde a graça de Deus me permite, ilumina a minha inteligência para que eu chegue àquelas verdades sobrenaturais, aquelas verdades que Deus revelou porque Ele amou, porque não estariam ao alcance da nossa inteligência natural. Então, à medida que alguém estuda teologia, há uma mudança também na vida da pessoa, um processo de conversão, diremos assim. Você vai estudando teologia, você vai saboreando as coisas sagradas, a graça de Deus, você vai saboreando os mistérios de Deus e vai, ao mesmo tempo, percebendo que a sua vida pode encontrar um outro caminho, né? Quer dizer, o estudo vai abrindo os pulmões da fé. É muito bem definida a questão. Eu diria ainda mais do que isso, né? Na medida que a gente vai estudando teologia, a gente vai descobrindo a beleza da nossa vocação cristã e a gente vai olhando para tudo aquilo que nos cerca na vida da igreja, na nossa pastoral, na nossa paróquia, com novos olhos. Vamos nos maravilhando, por exemplo, com um batismo de uma criança. Na medida em que a gente estuda a teologia, vai ficando mais claro o significado daquele gesto, o significado daquelas palavras, a maravilha que aconteceu naquele momento em que uma criança ou crianças foram batizadas. Fica muito mais bonita a celebração eucarística, porque a gente vai entendendo cada momento da celebração, o ato penitencial, a gente realmente recolhe o nosso coração numa atitude de humildade, pedindo perdão, porque a gente sabe que precisa dessa misericórdia do Senhor. E a gente glorifica a Deus de todo o nosso coração, com disposição, com generosidade, e queremos escutar a palavra de Deus na liturgia da palavra, e assim cada momento da missa vai ficando mais vivo, vai ficando mais saboroso,
vai ficando também mais fecundo na nossa vida, porque na medida em que a gente vive melhor cada sacramento, esses sacramentos vão fecundando mais a nossa vida, de modo que a nossa vida vai transbordando essas graças que a gente recebe nos sacramentos, né? A teologia, São Tomás de Aquino também diz uma coisa muito bonita, né? Ela não deve roubar o nosso tempo de oração também, né? A gente deve caminhar sempre nesses dois, vamos assim dizer, nessa sabedoria de dois momentos da busca de Deus, né? São Tomás diz que a gente pode buscar a Deus, encontrar a Deus através da teologia, que é um caminho árduo de estudo, suor, livros, leituras. Muitas vezes estamos cansados, estamos lendo, estudando, fazendo resumos e é muito frutuoso esse caminho, mas o caminho da vida de oração digamos assim, não pode ser deixado de lado. Esse caminho do diálogo com o nosso amigo, porque senão Deus pode se tornar apenas um objeto da nossa ciência. E na verdade Deus é o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso amigo, com quem a gente tem que se relacionar dialogicamente, né? A gente não só estuda Deus, a gente também estuda o que Deus nos ensinou, o que Deus revelou, mas estudamos aquilo que o Senhor, o nosso amigo, aquele com quem a gente se encontra todos os dias na oração, nos disse e queremos conhecê-lo. Essa experiência da vida de oração é muito importante. A teologia de joelhos, uma teologia contemplativa, ela marca o sucesso da teologia. Porque os grandes teólogos da história foram homens de oração. Pensemos em São Tomás de Aquino, pensemos em São Boaventura, Santo Agostinho, que dá nome à nossa escola, mas também pensemos a outros nomes. Vou dar um exemplo, os orientais, eles veneram, né, os bizantinos, veneram o São João Evangelista como o teólogo. Então, nos ícones tem João o teólogo. Por que o teólogo? Porque ele era o amigo de Jesus. João Evangelista era o amigo, aquele que repousou a cabeça no coração de Jesus. E o teólogo deveria buscar isso. Amizade. A amizade com Jesus. Então, a vida de oração é que me dá essa amizade. E essa amizade me faz, digamos, percorrer o caminho do estudo de um modo novo, de um modo diferente, de um modo saboroso. Eu não estou estudando alguém que eu não conheço. Eu estou estudando aquilo que disse aquele que eu amo, aquele que me ama, aquele que é meu amigo. É verdade. E interessante também, o contrário também é verdadeiro. Quando a gente não conhece, quando a gente não estuda, quando a gente não sabe, a gente também pode se afastar, né? Verdade. E às vezes até falar besteira. É engraçado, porque às vezes a gente tem aquela catequese fraca, às vezes que a gente recebeu, sumiu, desapareceu da vida da gente e desaparece às vezes da Igreja Católica, some e perde todo o sabor, toda a beleza, porque a gente não conhece. Então também isso pode acontecer. Sem dúvidas. E às vezes vai até para outras denominações, é isso, é aquilo, começa a falar e não conhece quando o tesouro, os grandes tesouros você não conheceu. Muito triste. Quanto a isso, tem uma observação muito interessante. Outro dia eu estava escutando pastores evangélicos norte-americanos falando sobre um tema afim ao que nós estamos tratando agora. E eles não eram católicos, eles diziam o seguinte, que eles estavam preocupados, por quê? Porque eles notavam que os católicos que se tornavam protestantes eram aqueles que não conheciam, na verdade, a doutrina católica. Não estudavam, nunca leram nada do catecismo, viviam o catolicismo assim, de um modo, vamos dizendo, empurrando com a barriga, ou então um catolicismo meio, digamos assim, muito superficial. Enquanto eles notavam que existia um fluxo de protestantes retornando ao catolicismo. Eu uso esse termo retornando porque o protestantismo nasceu do catolicismo, né? Então, retornando ao catolicismo. E retornando por qual via? Pela via do estudo. É verdade. Ou seja, são homens e mulheres que num determinado momento começam a estudar mais a palavra de Deus, estudar mais a história da igreja, estudar mais a literatura cristã primitiva, o que nós chamamos os padres da igreja, e eles vão percebendo que
tudo aponta para a Igreja Católica como aquela fundada por Cristo, para essa unidade querida por Cristo. E num determinado momento eles percebem que existe um chamado, essa verdade que eles estão descobrindo convida eles a um passo decisivo na vida deles, de retorno ao catolicismo. E aí eu posso citar a figura, né, que aqui no Brasil está bem conhecida, de Scott Hahn, que já escreveu vários livros que estão vendendo bastante aqui no Brasil, né? Livros onde ele conta a experiência dele de retorno. Sim. Mas eu vi recentemente um podcast do Animas Ânimos, não sei que é um podcast católico. Hoje nós temos vários podcasts no Brasil, de tantas coisas, inclusive nem tão santas assim. Mas tem um podcast católico, acho que é Animas Ânimos, do casal do Rio de Janeiro. E há justamente pastores que estão virando isso que você está falando. Exatamente. Né? Mas pela via da teologia, enquanto os católicos saem, mas assim, sem muito conteúdo. Saem porque não tem segurança, né? São fracos. Aqui estou conversando com o padre João Paulo Dantas, né? Que é reitor lá da Igreja das Mercês agora. Isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da Igreja das Mercês. Como é que está a Igreja das Mercês? Mas daqui a pouco ele vai falar um pouco para nós. Agora, deixa eu dar o telefone aqui, você está em casa, mas aí o curso, olha, o telefone para você ter informações sobre o curso é o 9170 5716, está aqui, ó, 9170 5716, esse telefone é do Centro de Evangelização Amores Dei, vai ser lá no Amores Dei, aqui na Conselheiro Furtado 1304, é um centro de evangelização entre acho que é Benjamin, Rui Barbosa e Benjamin, aqui perto do Centur, entre Rui Barbosa e Benjamin, é um centro de evangelização, é lá que vai ser realizado. Daqui a pouquinho a gente dá mais detalhes desse curso de teologia para leigos, tá bom? Não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o curso de Teologia para Leigos, né? Estamos falando sobre Teologia para Leigos, que é um curso que está havendo, né, aqui em Belém, que está sendo oferecido aqui em Belém, que vai se realizar no Centro de Evangelização Amores Dei, localizado na Avenida Conselheiro Furtado 1304, entre Benjamin Constant e Rui Barbosa, o Centro de Evangelização. O telefone é 9170 5716, está aqui embaixo, 9170 5716, e ele está sendo organizado pelo padre João Paulo Dantas. O nome da escola é Escola Santo Agostinho. E, na verdade, há quanto tempo essa escola já existe? Já existe. Há quanto tempo? Já uns 3 anos? A nossa experiência foi muito interessante. Quando eu voltei para Belém, a pedido de Dom Alberto, para que a gente trabalhasse também em vista da fundação, né, da Faculdade Católica aqui de Belém, fiquei na catedral os primeiros anos, né, e como vigário, e me dedicando também à Faculdade Católica, né, esse início da Faculdade Católica. E aí, eu cheguei em 2015, a partir de 2016 a gente começou a organizar cursos para leigos, né, cursos pontuais. E aí, ainda em 2016, a gente fundou uma escola bíblica, que nós chamamos Escola São Jerônimo. São Jerônimo, certo. E aí essa escola funcionou, era um curso bienal, que oferecia mais ou menos uns 14 cursos de finais de semana durante o biênio e formou mais ou menos 60 pessoas em cada edição da escola. Então foram 2 edições, 4 anos de curso, nós formamos mais ou menos mais 100, 120 pessoas. E aí, durante essa escola bíblica, foi nascendo o desejo por parte dos leigos, por que não estudar teologia dogmática, estudar
os sacramentos, estudar a igreja, estudar Cristo, estudar o mistério da Santíssima Trindade. E aí a gente organizou, então, a partir de 2018, uma escola de teologia que a gente deu o nome de Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho? Porque Santo Agostinho ele colocou de modo muito claro essa relação entre fé, amor e o estudo da teologia, né? Se a gente ama, a gente quer conhecer. E se a gente... um inquieto, né? Exatamente. Era aquele inquieto, né? Que é uma inquietude positiva que a gente tem que ter no coração, né? Que a gente tem que ter no coração. E isso nos inspirou. Eram pessoas que amavam Deus, aquelas que estavam frequentando ali a escola, mas queriam conhecer mais para amar mais. E esse conhecimento, esse amor, também acaba transbordando no serviço eclesial. Muitos eram catequistas, outros eram lideranças das suas comunidades, outros estavam à frente de pequenos grupos de oração, outros à frente de associações e movimentos. Então, foi uma experiência muito bonita. A escola nasceu desse diálogo de amor, dessa busca de um conhecimento mais profundo para que a gente possa amar mais a Deus e servir melhor a Deus através de uma boa formação teológica. E aí a gente completou um ciclo, 2018, 19, 20, e acabamos entrando em 2021. Lembremos que nós tivemos a pandemia, então era uma escola de 3 anos, ela acabou durando 3 anos e meio, mais ou menos, com todas as dificuldades, com todos os cuidados, com todos os desafios que nós tivemos, mas acabamos concluindo, digamos, a primeira edição da escola. E aí ficou aquele gostinho de quero mais. A gente estudou, digamos, os grandes tratados da teologia, Mariologia, Liturgia, Teologia Moral, Doutrina Social da Igreja, Eclesiologia, Sacramentos. E agora, esse ano, a gente está com uma proposta diferenciada, que é a proposta de estudar teologia com alguns percursos que vão nos ajudar a percorrer as grandes temáticas da teologia, guiados por grandes nomes. Então, o primeiro percurso é estudar teologia na escola, seguindo o caminho dos doutores, né? Dos grandes teólogos da igreja, né? E aí são 13 cursos que a gente está organizando, né? E tudo começa com a figura que eu já citei aqui, da figura de São João Evangelista. Estou vendo aqui, Teologia do Evangelho de São João. Exatamente. Então a gente vai, no Evangelho de São João, vamos descobrir uma imensa riqueza, a riqueza de quem é Deus, desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, de quem é Cristo, qual a sua missão, seria a cristologia, a soterologia, e a beleza da nossa vida eclesial, a igreja que é corpo de Cristo, que nasce do sacrifício de Cristo, que nasce dessa palavra libertadora que Cristo veio trazer a este mundo, né? Palavra de salvação, né? E aí, então, o primeiro módulo é este que vai acontecer num sábado. Nós fazíamos cursos de finais de semana. Os cursos são finais de semana? Normalmente eram cursos de finais de semana. Ocorrem aos sábados, então, né? Esses cursos, alguns deles acontecem sábado e domingo, outros cursos só no sábado. Esse de São João, só no sábado, né? Depois a gente, com parcerias, com amigos, com pessoas que também são estudiosos do tema, de temas importantes, de autores importantes, a gente vai dar Teologia de Santa Teresinha, em parceria... É Santa Teresinha, né? Aqui, o irmão Emanuel Maria, do Instituto Hesed, que está fazendo um trabalho muito bom na internet. E como eles estão presentes agora na nossa arquidiocese, lá na Igreja das Mercês, e os rapazes, os jovens religiosos do Hesed estão morando lá comigo, a gente pensou, vamos dar um curso juntos? Então, eu e o irmão Emanuel Maria vamos apresentar um pouquinho essa teologia de Santa Teresinha. Nesse caso, porque ele mora em Fortaleza, mas vai estar aqui, aí vão ser dias de semana, vão ser 2 noites, né, dia 29 e dia 30 de março, das 7 às 9 da noite. E aí depois a gente retoma o caminho, né? Teologia de Santo Agostinho, vamos ter 2 módulos, vamos ter Teologia de Santo Tomás de Aquino, outros 2 módulos, vamos ter também em parceria com um jovem que
foi de um grupo de oração, um grupo de jovens lá da catedral, que está terminando o seu mestrado, vai já começar um doutorado em filosofia, o Lucas Fonseca. Ele vai apresentar um pouco da filosofia de Santo Agostinho, primeiro de Santo Agostinho, tá. E depois ele vai apresentar também a filosofia de Santo Tomás. Sim. Neste caso, como ele está morando em São Paulo, aproveitando a vinda dele, ele vai, ao invés de dar 2 sábados, ele vai dar um sábado e um domingo pela manhã. Entendi. E aí conclui esses módulos. Vamos falar de São João de Ávila, que é um doutor da igreja muito importante, que Bento XVI, né, o elevou a esta categoria de doutor da igreja, mas pouco conhecido. Eu li esse São João, eu já ouvi falar, mas não é uma leitura comum da gente verdade. Ouvir, é uma descoberta recente. São com João Bento XVI, descobrimos esse autor, e ele tem digamos, obras de teologia espiritual e de teologia eucarística maravilhosas. Né? Os sermões dele para as ocasiões da solenidade de Corpus Christi são impressionantes. Estão inclusive traduzidos em língua portuguesa pelas edições da Molokai, né? Que fizeram uma edição desses sermões. Aí vamos falar de São Pedro Julião Eymar também, que é um santo que, digamos assim, está na origem dos grandes congressos eucarísticos. E a gente tem aqui em Belém uma associação, a ACAIS, que é devota dele. Então esse curso vai ser dado em parceria com a ACAIS também. E Santa Teresa d'Ávila também vai ser objeto dos nossos estudos. E finalmente um curso sobre, digamos assim, o universo da tradição intelectual católica. Nesse caso, de novo, o jovem Lucas vai nos ajudar a descobrir essa literatura católica espalhada ao longo da história, obras... O que seria essa literatura católica? Vamos pensar, por exemplo, aqui na figura muito conhecida de Chesterton hoje. Então, hoje muita gente fala de Chesterton, mas Chesterton escreveu em que âmbito? Qual é a importância de Chesterton? Muita gente vê as frases dele, muita gente está lendo obras como a Ortodoxia, os Hereges, por exemplo, mas Chesterton é um exemplo de um intelectual leigo, católico, que fez a diferença no seu tempo e continua fazendo. Seus escritos são fantásticos, né? E que, assim como Chesterton, né, teve a sua importância hoje, ao longo da história nós temos muitos outros leigos que também deram suas contribuições fundamentais para o desenvolvimento, digamos, da nossa cultura ocidental, né? Então a gente pode pensar assim, digamos, em como o catolicismo ajudou a moldar, digamos, a nossa cultura ocidental, de modo especial. Então, valores até que são usados às vezes contra a igreja. Vamos pensar a Revolução Francesa, né? As 3 palavras-chave, fraternidade, Liberté, né? égalité, fraternité. Liberdade, fraternidade, tudo isso são, na verdade, realidades que foram, digamos, que chegaram a se tornarem ideais de uma revolução como a francesa, porque foram sendo cultivadas ao longo da história. E diga-se de passagem que o catolicismo ajudou a colocar as raízes desta reflexão sobre essas 3 qualidades que devem, de certa forma, orientar a vida social. 991 70 5716, está aqui 91 70 5716, está em casa perguntando, nossa, mas eu estou doido para fazer parte desse curso, quero me inscrever, eu quero debater, o curso tem, a metodologia qual é do curso? É aula expositiva, cada debate, professor, mas é aula expositiva, né? Normalmente sim, cada professor e cada curso vai ter um material didático, isso é né? importante. E muitas vezes a gente prepara esse material como uma pequena apostila, e aqueles que vão participar do curso, já com uma certa antecedência, sabem que tem esse material, podem adquirir esse material, ou lá no Centro de Evangelização Amoris Dei, com um pouco de antecedência, ou mesmo no dia que começamos o curso, a gente prepara tudo com muito carinho. Então, normalmente a pessoa tem algo em mãos para ajudá-la. Qual é a ideia?
é entender que cada um desses módulos, ele te dá chaves para que você continue estudando. Entendi. Então, a apostila, uma xerox de um pedaço de um livro, um texto que a gente oferece, um artigo de teologia, tudo isso vai nos ajudar a levar adiante o estudo que a gente começou, ou que a gente tivemos um momento privilegiado desse estudo durante o módulo propriamente dito, mas esse estudo precisa continuar, né? Então a gente normalmente oferece bibliografia, orientações, olha, compre tal livro, compre outro. Vamos tentando orientar esses estudos dos nossos alunos para que cada um possa ir aprofundando segundo as suas qualidades próprias, pessoais, e também segundo os seus interesses pessoais, familiares ou paroquiais, quem sabe, comunitários, exatamente. Outra coisa, existe algum custo? Alguém deve estar perguntando em casa, paga alguma coisa? Porque tem algum custo? Nós temos as despesas ligadas, né, aos professores. Por exemplo, eu disse, o professor Lucas vai vir de São Paulo para cá. Sim. Nós temos o irmão Emanuel Maria, vai vir de Fortaleza para cá. As apostilas também, né? As apostilas, então, é normal que a gente... Mas o valor o valor também é um pouco, vamos dizer, pedagógico. Sim. A gente entender que vale a pena investir numa boa formação. Sim. Às vezes a gente gasta muito mais do que o valor de um módulo para fazer um lanche assim no meio de uma tarde, um lanche que nem era necessário, porque a gente almoçou bem e vai jantar depois, né? Mas, ou a gente vai num cinema hoje, gasta mais do que um módulo desse de teologia, né? Então, quer dizer, também é um sinal de que a gente deve ser educado a reconhecer o valor das coisas santas. Sim, claro. Então, um curso como esse, ele merece ser, digamos assim, objeto da nossa atenção e também nos convida, vamos fazer um esforço, vamos fazer um gesto, né? Vamos dar uma contribuição para que a escola leve adiante os seus projetos e ajudar essa obra de evangelização a crescer, né? Agora, claro, tem uma pessoa que, olha, padre, isso aconteceu ao longo de todos esses anos, quem nos acompanha nessas escolas sabe disso. Muitas pessoas chegavam e nos diziam, gostaríamos de fazer o módulo, não temos dinheiro. Nunca uma pessoa que quis de verdade fazer um dos nossos módulos deixou de fazer porque não tinha dinheiro. Certo. Então, o valor a gente coloca como indicativo. Agora, uma pessoa que está fazendo o módulo, olha, no próximo módulo eu não vou ter esse valor porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente conversa e resolve, porque, acima de tudo, tem um amor maior que nos move. Muito bem, então você está super, hiper convidado a fazer parte da Escola Santo Agostinho, sobre essa formação de teologia para leigos. O telefone é o 991 70 57 16, está aqui. É interessante que nas reuniões da arquidiocese, das paróquias, o que mais as pessoas pedem é a palavra formação. E quando a gente marca a formação, quantas pessoas vão? Quase ninguém vai. Padre João Paulo Dantas, essa que é a verdade. É a verdade. Eu digo assim que muitas vezes nos nossos círculos paroquiais, na nossa comunidade paroquial, quando a gente marca, vamos fazer um bazar. E muita gente participa, é bonito ver isso. Vamos fazer a festa da padroeira, é muito bonito o engajamento. Agora, quando a gente convida, vamos ter um momento de formação ou de adoração, de oração, olha, o número dos participantes cai drasticamente. É verdade. E isso não é um bom sinal de saúde espiritual. Isso é verdade. Então, não tem desculpa para você não se formar. A gente vai daqui a pouquinho falar mais sobre isso. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o Padre João Paulo Dantas, que está falando para nós sobre teologia
para leigos. Ele é reitor aqui da Igreja das Mercês. Como é que está a Igreja das Mercês, padre? Olha, é uma igreja tão carinhosa, tão importante para nós aqui, tão linda. O que é que vai acontecer lá? Vai ter reforma? Rapidinho, já está mudando aqui do tema, mas é que as pessoas perguntam. A Igreja das Mercês realmente é muito bonita, mas ela é uma igreja muito bonita, muito antiga, que está precisando de uma reforma urgente, né? Então existe um projeto muito bonito, né, que está sendo encabeçado por um grupo de professores da UFPA, porque agora o antigo convento das Mercês hoje é um campus da Universidade Federal do Pará, e esse conjunto convento e igreja vai ser submetido a um trabalho realmente de reforma generoso e importante, né? Que vai permitir justamente o campus da Federal do Pará cumprir melhor o seu escopo, o seu objetivo, vai torná-lo também, eu diria, até uma atração turística. Não posso dar detalhes do projeto, porque eu não sei se tudo é público, né? Claro. Mas a nossa igreja também, fazendo parte desse grande projeto de restauração, vai ficar, assim, muito bonita, né? Vamos rezar por isso, É uma né? das mais antigas, né? Isso. 1640 foi, digamos, iniciou uma presença com uma pequena capela dos mercedários, dos religiosos mercedários que vieram, né, lá do Equador, uma viagem longa, né? E aí chegaram 2 mercedários aqui e começaram essa presença, uma primeira presença assim comunitária, religiosa, né? Não de padres diocesanos, falo de vida religiosa assim, aqui em Belém. Então, 1640. E a atual igreja que nós temos lá na frente, né, por assim dizer, daquela entrada da Estação das Docas, ali quase no Ver o Peso, ela é do final da segunda metade do século XVIII. Então, depois foi feita uma grande, né, construção, uma belíssima igreja que tem uma fachada côncava, que é digamos, raro, uma realidade rara aqui no Brasil, e um convento maravilhoso ali do lado, e tudo isso aí ficou pronto ali em torno de 1790, nessa última década do século XVIII, né? E bem, e aí de lá para cá, muita água rolou, histórias bonitas, histórias um pouco tristes também, e Dom Alberto Taveira, então, ele acabou criando lá na Igreja das Mercês uma reitoria para desenvolver ali a adoração, para fazer daquela igreja um lugar de adoração. Um lugar de adoração, na época, quando ele criou, em vista do Congresso Eucarístico, né, aqui de Belém, mas depois essa adoração continuou, as pessoas foram aderindo, vigílias de adoração, com o cônego Fialho, depois com o cônego Beltrão, e hoje, depois dessa pandemia, nós estamos, a partir de março, retomando essas vigílias, essa vocação, né, da igreja para se tornar, digamos, um lugar de adoração. Sim. Onde Jesus Eucarístico é amado, é adorado, e esse amor transborda ali para o centro da cidade, transborda para a nossa Belém, né? Uma igreja. A gente vai fazer ainda um programa sobre a Igreja das Mercês, com certeza ali, o trabalho do Instituto Hazard, com certeza. E aqui nós temos ainda 2 percursos, né? Percursos aqui da nossa escola Santo Agostinho, porque também, eu acho que eu me lembro que eu fiz um programa aqui sobre a Igreja do Carmo, que deu toda uma aula de teologia, porque as igrejas também, antigamente, se ensinava teologia assim, não é verdade? Sim, é verdade. As igrejas eram catecismos esculpidos ou pintados, né? A gente pega aquelas igrejas góticas, por exemplo, a igreja de Chartres, né? Século XII para o XIII, aí você diz, é um catecismo esculpido, porque aquele que não sabia ler, olhando as imagens as pinturas, aprendia toda a sua fé. É uma catequese. Vamos lá, e o percurso 2 da nossa escola Santo Agostinho? Quem então, foi, já o vai percurso se inscrever?
Percurso 1 é no rastro dos grandes teólogos da história. São 13 módulos, a gente já conversou sobre ele, né? Aí o percurso 2 nasceu de uma conversa com o nosso arcebispo, que falou da necessidade da gente aprofundar, digamos, os grandes textos do Concílio Vaticano II. Até porque nós estamos, nesses anos agora, recordando os 60 anos do Concílio Vaticano II, né? Que foi de 62 a 65, então estamos aí nesses anos em que celebramos os 60 anos. E isso nos motiva a voltar a esses textos. Às vezes a gente ouve muito, porque antes do Vaticano II era assim, depois era assado, né? E a gente percebe às vezes duas tendências que são aparentemente contrárias, mas às vezes muito parecidas, né? Que é aquela tendência da descontinuidade, né? Ou seja, a gente que diz que antes do concílio tudo era uma maravilha, né? E depois é uma decadência. E tem gente que diz o contrário, né? Antes do concílio as coisas não estavam bem, era tudo muito exagerado, muito clerical, e depois, pronto, estamos vivendo uma maravilha. A gente sabe que essa simplicidade de raciocínio não consegue colher a verdade, né? Então a gente deve evitar essa descontinuidade entre o antes e o depois, mas devemos lembrar que o Concílio Vaticano está em profunda sintonia com a tradição católica, em continuidade com todos os outros grandes concílios. Mas também, como todo concílio, tem uma novidade. Uma novidade que é aquilo que Deus quer dizer à igreja, que o Espírito quer dizer à igreja para este tempo, né? Então, evitando, digamos, essa dicotomia entre o antes e o depois, é melhor a gente ver o Vaticano II nessa linha de continuidade, alicerçado na santa tradição, mas também com novidades importantes, com pontos importantes para guiar a nossa vida da igreja hoje, para cumprirmos a nossa missão, que é a evangelização. Certo. E aí, então, você vai estudar o quê? Nós vamos estudar... Gaudium et Spes? Pois é. Então, nós vamos dividir esses documentos ao longo dos anos, né? Estamos agora em 23, 24, 25. Então, vamos dividir esses documentos. Neste ano, nós vamos estudar 2 documentos fundamentais que falam sobre a igreja. Lumen Gentium, que pensa sobre a igreja, o mistério da igreja fundado por Cristo, a estrutura da igreja, a pessoa de Maria, a importância de Maria na vida da igreja, a vocação à santidade da igreja, a missão da igreja. Tudo isso nós vamos estudar na Lumen Gentium. E depois a Gaudium et Spes, né? A alegria e esperança, que está ligada, digamos, essa relação entre a igreja e o mundo contemporâneo, né? A igreja está num mundo que mudou e que está mudando. Podemos até dizer que o mundo em que estamos agora já não é exatamente o mundo dos anos 60. Muita coisa já mudou, né? E nessa relação com o mundo, a igreja tem algo a anunciar, algo a dizer, né? Tem algo a oferecer para o mundo. Mas também a igreja não pode deixar de olhar para a realidade do mundo e também aprender aquilo que tem de bom naquilo que ela vê e denunciar aquilo que também existe de erro, né? Aquilo que atenta contra a dignidade do homem, aquilo que atenta contra a justiça, né? A igreja também tem esse papel profético, né? A igreja também, vejam, nesse tempo de guerra, quando vemos essa guerra terrível entre a Rússia e a Ucrânia, o Papa Francisco, assim como Bento XVI, assim como João Paulo II, constantemente nos chama a cultivar a paz, a lutar pela paz, a ver a paz como um valor que deve ser tutelado por todos, né? E a Gaudium et Spes, por exemplo, ela tem um capítulo na segunda parte dela que fala sobre a paz. De modo simples, a Lumen Gentium fala do que é a igreja, o mistério da igreja, e a Gaudium et Spes fala sobre a relação entre a igreja e o mundo contemporâneo. E aí também tem um módulo sobre a vida religiosa, que vai ser em parceria também com o irmão Emanuel Maria. Perfecte Caritatis, fala. Exatamente, Perfecte Caritatis. E num tempo de crise vocacional, porque a gente olha para a vida religiosa, algumas congregações femininas,
ou masculinas parece que estão desaparecendo, por um lado. Por outro lado, a gente olha para comunidades novas, institutos novos religiosos, estão cheios de vocação. Né? Então, sim, a gente vê é curioso isso. Né? A gente vê assim, um panorama bem complexo, né? Não é tão simples a gente dizer quais são as causas. De um modo muito simples, eu diria assim, que quem vive bem a sua vocação atrai homens e mulheres para Cristo. Né? E um padre que vive bem a sua vocação, com entusiasmo, com alegria, vai despertar em jovens o desejo de ser padre. Um diácono que faça a mesma coisa vai ser assim também. Um religioso, uma religiosa. Né? Então a gente vê algumas comunidades muito fortes na vivência do seu carisma, da vida de oração, da vida fraterna, da vida de evangelização. E normalmente nessas comunidades não faltam vocações. Isso é interessante. Então vamos falar um pouco também sobre a vida religiosa, que é um dom de Deus para a igreja e para o mundo. É verdade. E a riqueza dos documentos do Vaticano II, tanta coisa que você pode ler, usufruir desse tesouro de documentos que a igreja traz. Agora, Padre João Paulo, o senhor falou agora, estamos em 2023, porque a escola, ela continua. Sim. 23, 24. Vamos embora. Vamos embora, né? A cada ano, então, um novo assim, programa. Não há um prazo, alguém que está em casa, não há um prazo para eu me matricular, vamos dizer assim. Não. Essa matrícula pode ser feita a qualquer momento, vamos imaginando, né? Exato. A gente começa agora em março, né? Começa... Março de 2023, Isso. Aqui no telefone, deixa eu logo, 91 70 57 16, 91 70 57 16, está aqui este telefone do Centro de Evangelização Amores Dei, é neste Centro de Evangelização, aqui na Conselheiro, Furtado 1304, entre Rui Barbosa e Benjamin, 1304, aqui na Conselheiro Furtado, o Centro de Evangelização. Eu estou falando isso porque muita gente pensa que é na Catedral. Não. Muita gente, vai ser lá na Catedral. Não, não é na Catedral. É no Centro de Evangelização Amores Dei, na Avenida Conselheiro Furtado 1304. Esse é o telefone que você está vendo, né? 91 70 57 16. É Zap também esse telefone? Sim. É o WhatsApp, né? Sim. É Zap. Você pode entrar em contato e as pessoas podem se perguntar, tem limites de inscrição? Eu quero me matricular, eu quero levar a minha comunidade. Como é que faz, padre? Então, olha, também tem um aplicativo naquela plataforma, eu acho que onde você baixa os aplicativos para os celulares Android. Sim, Android. Você encontra, se digitar lá Amores Dei, você encontra um aplicativo. Nesse aplicativo você pode fazer as inscrições para os cursos. Tem então dá para fazer pelos aplicativos. Dá até para pagar o valor de cada curso no próprio aplicativo, usando o próprio aplicativo, certo? Mas a escola ela é pensada em módulos, de modo que uma pessoa ela pode participar esporadicamente da escola. Ela pode, olha, esse semestre eu vou fazer um módulo só e no semestre que vem faço outro. Esses módulos são, de repente, respostas para aquelas inquietações que aquela pessoa tem. Ela quer aprofundar, por exemplo, São João Evangelista, a teologia do Evangelho de São João. E também ela tem muito desejo de saber um pouco mais sobre Santo Tomás de Aquino. Aí ela vai e participa somente de 2 ou 3 módulos durante o ano. Agora, tem também aquelas pessoas que querem fazer um percurso mais sistemático, consistente. Aí elas podem, a cada módulo, estar conosco, participar conosco, ir crescendo conosco nesse itinerário da Escola Santo Agostinho. E, como eu lhe disse, ao longo do ano, a gente vai conversando com os alunos, vai ouvindo os interesses deles e muitas vezes os nossos novos módulos para 2024, por exemplo, nascem dessas conversas, nascem dessas partilhas. Muito bem, então mais uma vez o telefone, 91 70 57 16, 91 70 57 16, no Centro de Evangelização Amores Dei, aqui na Conselheiro Furtado, deixa eu dizer direitinho, 1304, entre
Rui Barbosa e Benjamin, esse é o centro de evangelização, é lá que serão ministradas as aulas, né, os encontros da Escola Santo Agostinho. Então você está convidado, você quer falar mais alguma coisa? Sim, eu queria ainda falar do terceiro percurso, que eu não falei ainda. O terceiro percurso está ligado também um pouco à nossa missão nas Mercês, desse amor eucarístico, né? Então nós pensamos em oferecer um percurso que não vai ser de final de semana, que a gente chamou Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Para quem participa da missa, você já intuiu que tem a ver com a Eucaristia. Então é um percurso nas terças-feiras à noite, 2 vezes por mês. Normalmente tem um calendário que você vai encontrar no aplicativo. Na primeira aula você recebe o calendário também. Então a gente vai percorrer durante o ano todo. Esse percurso vai ser o ano todo. Nas terças-feiras à noite vai ser uma noite eucarística. Vamos aprofundar a teologia eucarística. Vamos lá no judaísmo ver as raízes judaicas da Eucaristia cristã. Depois vamos ver com atenção os textos do Novo Testamento que falam da Eucaristia, o que os padres da igreja falaram sobre a Eucaristia. Vai ser um caminho muito bonito para que a gente saia ainda mais apaixonado por Cristo. E aí, aproveito, também estamos organizando em novembro, sempre dentro dessa escola, com todos esses percursos, uma jornada de estudos da teologia do Ratzinger. Ratzinger ou Bento XVI, que foi um dos maiores teólogos que nós tivemos no século XX e que depois se tornou Papa, né, por graça de Deus. E nosso querido Papa Emérito Bento XVI faleceu há pouquíssimo tempo, mas o testemunho dele de teólogo e de homem de oração, tanto que os últimos anos ele dedicou à oração no mosteiro lá, a Mater Ecclesiae, né? Lá nos Jardins do Vaticano. Então, um teólogo e, ao mesmo tempo, um homem de oração. Ele deixou um patrimônio teológico espetacular. Então, as obras completas dele estão sendo publicadas em todas as línguas, inclusive em língua portuguesa, pelas edições da CNBB, e nós vamos aprofundar este ano a cristologia do Ratzinger, né? Então vamos convidar um professor amigo e vamos fazer uma jornada de estudos. Então eu e um outro professor vamos nos dividir sobre temas cristológicos e no final vamos fazer uma mesa redonda sobre a cristologia de Ratzinger. Já fizemos isso em outros anos, em outras oportunidades, na Faculdade Católica de Belém. Nós organizamos outras 2 jornadas de estudos sobre a teologia do Ratzinger, com uma excelente participação, não só de alunos da faculdade, mas também de muitos leigos que são fãs, né, por assim dizer, da teologia de Bento XVI. Muito bem, Padre João Paulo. Olha, quanta coisa, quanta riqueza existe, né? Então, mais uma vez, o telefone, 91 70 57 16. Esse telefone você pode passar uma mensagem, fazer sua inscrição, conhecer mais sobre a teologia para leigos, a Escola Santo Agostinho. Quero agradecer ao Padre João Paulo Dantas pela sua entrevista, pelo seu trabalho aqui na Arquidiocese de Belém, nesse sentido de formação. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Bom, eu diria que essa escola nasce para quem é apaixonado por Deus, né? Para quem é apaixonado por Cristo. Eu digo para todos aqueles que me assistem e para você também, caríssimo diácono, que essa é a paixão que move a minha vida, né? Nós somos apaixonados por Cristo, né? E queremos que outros sejam também, né? Queremos que outros homens e mulheres tenham a alegria, a felicidade de serem apaixonados por Cristo, né? E nós queremos dar a nossa contribuição. De graça recebemos, de graça queremos dar, queremos oferecer aquilo que Deus nos permitiu estudar. Queremos oferecer isso porque nós vamos deixar esta vida em breve, né? Em breve essa vida termina, né? E vamos para a eternidade. E temos que cumprir aqui na Terra a nossa missão. E faz parte da minha missão, eu acredito, pelo que Deus me diz na minha vida de oração e pela confirmação da igreja, né, no nosso itinerário como professor,
é transmitir a teologia que nós pudemos estudar. Uma teologia que a gente estudou e que virou objeto da nossa oração, da nossa vida, né? Foi ajudando a construir o nosso coração, a nossa inteligência, a nossa existência sacerdotal, a nossa existência cristã, e que a gente acredita que possa fazer o mesmo por outras pessoas também, jovens,